Capítulo 9. Eu realmente preciso perdoar? Audiobook Perguntas de um Coração escrito por Fernando Lino. Imagine que nos últimos 12 meses, na sua casa, você não tivesse jogado nenhum lixo fora. Teria virado uma lixeira, com ratos, baratas, moscas e doenças, um horror, uma situação incontrolável. Dr. Fábio Damasceno. Para falar desse perdão, gosto da ilustração comparando a nossa vida com uma casa. Podemos imaginar que no dia a dia de uma moradia é normal a produção de lixo, algumas em maior, outras em menor volume. O que aconteceria se nós assumirmos o comportamento de não mais retirar o lixo de casa? De certa forma, deixar de perdoar é fazer a mesma coisa com a nossa vida. Durante a convivência, vamos gerando lixos emocionais a partir de nossos relacionamentos, e quando não perdoamos, começamos a acumular lixos emocionais. Frente a essa real necessidade, podemos tomar algumas posições. 1. Uma posição possível é se acostumar com o lixo. Você já deve ter tido a experiência de chegar em um local mal cheiroso, em um primeiro momento. Nossa resposta é de repúdio e mal-estar, mas, se decidirmos ficar ali por mais um tempo, aos poucos vamos nos acostumando até chegar ao ponto absurdo daquele mau cheiro não mais nos incomodar. Ao assistir às histórias dos acumuladores compulsivos de lixo, achamos uma loucura, mas será que nós muitas vezes não agimos assim com os nossos lixos emocionais? Para trabalhar essa questão é importante avaliar a situação, muitas vezes com o auxílio de uma pessoa de confiança, ou um profissional da área, quem sabe até um líder espiritual. Ou então um amigo íntimo que queira nosso bem e já tenha vivido essa experiência de organizar e limpar a vida. Será que preciso mesmo perdoar? Será que minha vida seria melhor se eu fizesse uma limpeza nessas situações que eu não perdoo? 2. Uma segunda posição tomada por algumas pessoas segue a linha de que, se as relações podem provocar o lixo emocional, então escolhe-se não mais permitir relacionamentos profundos, e com isso, evita-se o lixo. Tal atitude é como escolher viver a vida sem se alimentar. O fato de nos alimentarmos automaticamente produz lixo. A questão não é deixar de gerar lixo e sim, o que estamos fazendo com o mesmo. Não há dúvida que uma vida sustentável precisa se preocupar em gerar o mínimo de lixo possível, mas evitá-lo totalmente é inviável. Em um dos cursos que fiz sobre relacionamentos, o palestrante dizia que quando passamos pelas intempéries da vida, corremos o risco de nos fechar para os relacionamentos, tentando nos proteger dos ferimentos e lixos produzidos pelos mesmos. Isso seria como colocar uma película protetora contra feridas relacionais. Eu não me aprofundo em meus relacionamentos e assim eu não serei ferido. Fazer isso é como dizer: eu não vou me alimentar para não sujar a louça e produzir lixo. Nos privamos do crescimento e amadurecimento que poderia ser gerado em nós pelos relacionamentos por medo de nos ferirmos novamente. O que fazer com o lixo? Me lembro de uma das últimas mudanças que fizemos em família. Praticamente todos têm uma história de mudança para contar, no meu caso. O que chama a atenção é que estávamos tendo muito trabalho para arrumar as coisas na casa nova, colocar cada coisa em seu lugar. Foi quando me ofereceram um serviço desconhecido até então para mim, o personal organizer. Isto é, alguém que presta o serviço sugerindo possíveis limpezas e a melhor utilização dos ambientes, auxiliando na organização dos mesmos. A espiritualidade cristã mostra Jesus como sendo mestre em organizar os ambientes da vida do ser humano. A Bíblia relata que a humanidade é parte da criação de Deus, feita de forma especial, e como todo Criador tem um propósito e um projeto para a sua criação, não é diferente com Deus. A esse projeto podemos dar o nome de Reino da Organização e da Ordem. Onde Deus está, não há lugar para o caos, mas o homem decide deixar o projeto do reino de Deus e partir para um voo solo, criando seu próprio projeto onde ele mesmo é o rei, e com essa decisão, vem a desordem e a desorganização. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Salmos 51:5. Pela influência da nossa cultura, podemos de maneira errônea achar que esse pecado é a relação sexual, mas com um aprofundamento bíblico.
Logo percebemos que é uma herança vinda de Adão pelo acontecimento narrado em Gênesis capítulo 3, onde Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Gosto também de uma das percepções quanto à palavra pecado, que nos ajuda a entender que pecar é errar o alvo. Assim, se o nosso Criador tinha para nós um projeto, pecar é sair desse projeto e nos distanciar do projeto inicial para as nossas vidas. Isso tudo nos ajuda a compreender o que Jesus fez por nós, através da nossa religação com o Criador. Ele possibilitou uma nova arrumação para todo aquele que quer colocar a casa em ordem. Ele vem para nos salvar desse caos em nosso interior e em nossos relacionamentos. Primeiramente, o propósito da obra de Jesus é possibilitar a restauração do relacionamento quebrado entre nós e nosso Criador. Por herdarmos o pecado de nossos pais, herdamos também os lixos dessa quebra de relacionamento. O salário do pecado é a morte. Por nascer assim, muitas vezes o ser humano se acostuma com esse mau cheiro e se permite viver toda a vida sem se preocupar com essa falta de relacionamento com o Criador. Já tratamos um pouco disso no capítulo Quem Sou Eu? Jesus é a expressão maior da vontade de Deus de limpar todo esse lixo gerado pelo pecado. Ele é o perdão, a limpeza e a organização do ambiente. Ao dizer perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus estava promovendo toda a limpeza necessária para a restauração dessa relação. Nenhum homem conseguiu acertar o alvo sozinho e não acumular lixo. Também não conseguiu limpar esse lixo sozinho. Jesus foi o único que, ao se manter limpo, oferece isso a toda a humanidade. Ter Jesus como Salvador é permitir que Ele seja a limpeza em nós e por nós. Uma vez que nos livramos de todo o lixo e abrimos caminho para estabelecer um relacionamento entre nós e Deus, nos capacitamos a restaurar nossos relacionamentos com nosso semelhante. Uma vez perdoados e limpos em Jesus, podemos perdoar e limpar nossos relacionamentos interpessoais. Negar o perdão ao meu próximo demonstra que eu ainda não aceitei o perdão de Deus em Jesus. Costumo usar o desenho do ciclo da mágoa para nos ajudar a perceber por que algumas áreas de nossa vida estão estáticas por causa da falta de perdão. Ao ser ferido em nossa vida e decidir guardar isso em forma de mágoa e ressentimento, vez após vez isso reaparece e influencia nossas atitudes ao ponto de ferirmos outras pessoas. Essas pessoas, uma vez feridas, também podem escolher nutrir esse sentimento ruim e também terão como base de suas atitudes esse alicerce. É preciso romper com o ciclo da mágoa. Jesus pode nos ajudar com isso, uma vez que por amor a nós, Ele interviu na história e nos capacitou com o dom da reconciliação. Podemos permitir a quebra desse ciclo em nossas vidas e ainda ajudar pessoas à nossa volta a romper isso. O perdão é o foco do processo de cura interior. O crescimento e desenvolvimento espiritual, o amadurecimento psicológico passa necessariamente pelo perdão. Dr. Fábio Damasceno. Perguntas ao seu coração. Quem são as pessoas que você vai perdoar? Quem são as pessoas a quem você vai pedir perdão?